Saudações a todas e todos e todes, sejam bem-vindos ao No Front Faz 3, o aniversário da No Front, na construção da nova era. Eu sou Gabriela Chaves, economista e fundadora da No Front, e hoje eu tenho o prazer de mediar aqui uma conversa muito importante sobre sustentabilidade na produção artística. A gente sabe que esse contexto de pandemia afetou todo mundo de forma generalizada, mas se tem um setor que foi um dos primeiros a parar e com certeza vai ser um dos últimos a voltar, é o setor das artes e do entretenimento, né? Então, gente, para a gente ter uma conversa muito gostosa, pensando aí do nosso jeitinho, como é que a gente se organiza, eu tenho a honra de convidar a DJ Miriam Alves. Seja muito bem-vinda, Miriam. Oi, gente, tô muito realizada com esse convite, sério. Eu venci na vida. Prazer, obrigada por esse convite maravilhoso, parabéns. No Front são 3 anos de um projeto que eu acompanho desde o começo, assim, e, enfim, só tenho elogios a fazer por tudo que vocês estão construindo, pela vida das pessoas que vocês estão mudando, enfim, obrigada, tô E, amando. e, e mudar a vida de pessoas é realmente a missão desse time aqui, né? Porque, Uhum. gente, a DJ Miriam, ela tem um projeto incrível. Eu vou pedir para ela se apresentar, mas eu quero já dar spoiler porque eu não me aguento, assim. É o Todas Podem Mixar, um projeto incrível que empodera mulheres a aprender a mixar, fazer a gestão das suas carreiras. E a gente tem aí um namoro entrar no front e o TPM há muito tempo, que certamente a gente vai conseguir Vai. efetivar. Mas para Uhum. começar, conta um pouco pra gente quem é você na fila do pão, Miriam. Bom, gente, DJ Miriam Alves, sou DJ do cenário do rap nacional. Isso é uma coisa que é muito que eu gosto de colocar, porque eu acho que as pessoas me reconhecem a partir desse cenário, né? Foi onde eu construí a minha história, foi onde eu me construí também. E então eu tô aí nessa estrada há 11 anos. Tive a oportunidade e tenho a oportunidade de trabalhar com vários artistas que vocês conhecem e amam, como a Tássia Reis, Brisa Flow, Luana Hansen, Drica Rizzo, enfim, várias outras mulheres que eu tive a oportunidade de interagir, de trabalhar. Hoje já trabalhei com a Gabi Amarantos, já trabalhei com Fabrício Music, enfim. Então eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de estar conectada com esses artistas como DJ, que isso é o que eu sou antes de ser qualquer coisa, antes de criar qualquer projeto, eu sou DJ, essa é a minha criação, formação na música, no cenário cultural, né? E depois desses 11 anos, nos últimos 4 anos, eu criei o Todas Podem Mixar, que é o projeto, né? Já não é mais nenhum projeto, que a gente já está virando algo muito maior, mas é o projeto que tem como finalidade incluir, né? O número, ampliar as mulheres dentro do cenário da discotecagem, mas principalmente dentro do cenário da arte e do mercado, assim. Eu acho que mais do que fazer, conectar elas ao toca-disco, conectar elas à discotecagem, mas é fazer com que essas mulheres entrem no mercado cientes de como esse mercado funciona. Porque essa historinha ninguém contou para mim há 11 anos atrás e eu tive que vivenciar isso. Então eu acho muito importante, mas eu tive pessoas que falaram, olha, faz assim, vem aqui e tal, e essas pessoas também foram fundamentais. Então o TPM, ele nasceu com essa finalidade, a gente chama carinhosamente de TPM, mas todas podem mixar. Ele nasceu com essa finalidade de ampliar, né, a presença das mulheres dentro da música, seja discotecando, seja falando sobre arte, seja negociando, enfim, nem todas as meninas que fizeram TPM são DJs, mas estão envolvidas com a arte e têm capacidades técnicas de poder trabalhar e falar e negociar e interagir e fazer esse mercado se ampliar. Então eu sou essa pessoa que estou aí insistindo nisso, num momento em que todo mundo acredita que só o entretenimento faz sentido, acredita que só a celebridade faz sentido. Não, a gente tem um mercado, a gente tem a cultura que é forte, que sempre vai existir, independente do que aconteça no entretenimento, independente do que aconteça no hit do momento, mas a arte é o que mantém todo mundo aí vivendo e respirando e se mantendo nesse cenário. Nossa, e assim, nessa pandemia a arte teve um papel fundamental para a nossa saúde mental, né? Assim, Uhum. foi a música, foi a arte em suas diversas formas que permitiu a gente, nesse isolamento, ter um respiro na mente, né? Às vezes é uma música que vai fazer a gente se conectar. Então, tá no lugar também de um valor que não tem preço, né?
Durante muito tempo, eu me perguntei quanto custa uma música, assim, são coisas que estão no lugar do imprecificável, né? Eu queria saber, Miriam, como é que foi que você entrou nesse universo da música, né? Ainda mais DJ de hip hop, que há 11 anos atrás, imagino que não era tão comum assim, como já não é comum hoje. Como é que foi para você entrar nesse mercado? E você falou um pouco dessa questão da visão, né? Hoje você tem uma visão de fato de que é um mercado, pensa como precificar o seu trabalho, entende todos os recursos que você precisa para realizar o seu trabalho com qualidade. Como é que foi esse começo, assim? E se você puder compartilhar até o que você fazia antes de ser DJ, queria entender, porque eu acho que nesse momento tem muita gente que está se vendo num beco sem saída, sabe? Acho que a pandemia ela trouxe essa questão. E a gente falar sobre outras possibilidades acaba ajudando as pessoas a expandir esse horizonte, né? Quando eu fundei a No Front, eu estava desempregada, tinha acabado de sair do emprego, tinha o dinheiro da rescisão, e falei, cara, eu vou investir em compartilhar o que eu sei com as pessoas que vieram de onde eu vim. Como é que foi para você essa entrada? Eu vou fazer uma resposta de trás para frente, porque o TPM, e quando eu entrei na discotecagem, eu estava exatamente nesse mesmo momento, assim, sem opção, sem escolha, e tipo, ok, isso aqui é o que eu entendo que me cabe, é aqui que eu vou me virar. Mas eu vou completar essa resposta contando essa história, assim. Na verdade, eu comecei a discotecar muito nova, amiga. Eu estava já com 17 para 18. Eu andei de skate na minha adolescência, né? Eu sou da Zona Leste de São Paulo, nascida e criada aqui no Itaim Paulista. E aqui eu praticava o skate com os meus amigos e eu me conectei ao rap nacional ali, né? A cultura do hip hop ali. É o rap nacional desde cedo, porque a gente sempre ouviu rap desde criança, principalmente se você nasce na periferia. Mas o hip hop em si, no hip hop, os elementos, né? Os 4 elementos do hip hop, eu me conectei a partir do skate. E aí o skate me conectou ao centro de São Paulo, e o centro de São Paulo me conectou a artistas do cenário do rap, como Kamal, Parte 1, como essa geração ali depois já do Racionais, depois de todos esses caras, essa outra geração que veio em seguida, né? Eu me conectei muito com essa galera por causa do centro de São Paulo. E aí, em um determinado momento ali, eu sofri um acidente, machuquei, que fraturei o meu fêmur, e eu parei de andar de skate. E aí, nesse ponto, foi que eu falei, cara, eu queria fazer alguma coisa que eu me pudesse estar conectada com os meus amigos. E a gente já vivenciava a cultura do DJ, porque o DJ sempre esteve conectado com o skate no sentido de festa, de celebração, as premieres, dos lançamentos dos vídeos, o DJ sempre esteve presente. E aí eu vi numa premiere que eu fui, estava toda acidentada, eu falei, cara, eu quero fazer isso, quero conhecer. E aí eu me conectei nisso dos 16 para os 17 por causa das casas de cultura, amigas. As casas de cultura faziam oficinas de DJs, né? E aí eu comecei nas oficinas de DJs nas casas de cultura, lá no centro, na ação educativa, no Itaim Paulista, na Casa de Cultura do Itaim. Então eu comecei a buscar isso, a procurar, e aí a gente estava entrando ali já numa internetzinha na quebrada e tal, e eu comecei a ver que tinha escolas de DJs, tinha uma galerinha que já estava fazendo um movimento ali pelo centro de São Paulo. Então, quando eu entrei com 17 para 18, eu já trabalhava ali de telemarketing, já estava tendo os meus primeiros empregos. Falei, cara, eu quero aprender sobre isso. Aí tive meu primeiro emprego, peguei todo o salário que eu tinha do meu primeiro emprego e da comissão e fui lá para uma escola de DJ aprender a conhecer, a aprender a discotecar. Era bem barato na época, então eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu não tinha tanta responsabilidade, porque tinha minha família, minha mãe, né, que trabalhava, então eu não precisava ter essa responsabilidade ainda. Falei, então eu vou pegar essa grana e vou fazer isso. Eu ainda fiz escondido, porque ela nem sabia, na verdade. E aí, beleza. Fui fazer esse curso lá no centro de São Paulo, e depois de um ano que eu estava estudando nesse curso, eu fui trabalhar nessa escola. Eles me chamaram para ir trabalhar lá dentro. E aí, ali foi quando eu realmente pisei, assim, porque eu fiz o curso, já conhecia a galera do rap, já conhecia a galera do centro, já ia numas festinhas, mas aí quando eu fui trabalhar nessa escola, foi quando eu, de fato, me conectei a todo o mercado de discotecagem. Então, eu vi um toca-disco sendo aberto, fechado, passando por manutenção, um CDJ passando por manutenção, um fone aberto, como que funcionava a compra e a venda, como é que se precificava. Então, ali foi a minha escola, ali foi muito importante, né? E ali eu fiquei durante muitos anos. E a vivência com o centro de São Paulo também foi muito interessante, porque o rap, né, o cenário do rap nacional era muito forte na 24 de maio, assim. Então eu peguei essa fase que estava todo mundo respirando, a gente ainda tinha as lojas de discos muito forte ali no centro de São Paulo, então
todo mundo ia ali, então você via todos os DJs indo ali, consumir aquele produto, comprar discos de vinil, e isso foi indo, né, estou falando aí de 2008, 2009, quando foi em 2010, eu fui convidada para ser DJ de um grupo de rap da cidade de Tiradentes, que era o de Quebrada, e ali foi o que eu dei o meu start, assim, foi que eu entrei nesse mercado para trabalhar mesmo. Aí fui DJ desse grupo, e o meu primeiro baile mesmo, eu fiz depois de um ano, 2011, quando o Niak me chamou para fazer uma festa, que ele estava tocando numa festa que ele estava fazendo, era meu aniversário, e ele falou, DJ, pega 5 discos aí e vai lá tocar. E ali também eu dei o start de começar a tocar no baile. Então é muito doido que a gente está falando de pessoas que enxergaram a sua capacidade, seu talento, então estamos falando de oportunidade, eu acho que falar de mercado é falar sobre oportunidade, mas também da minha curiosidade de estar ali envolvida e vendo aquelas pessoas e estar no meio e eu respirando aquilo, e foi assim que eu fui entrando, né? E aí, como é que eu fui fazendo o meu nome, né? Que aí a gente entrou, beleza, como é que você faz o seu nome? E aí eu comecei a entender que eu precisava trabalhar o meu nomezinho ali. E uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu acho que isso é interessante pensando em possibilidades, uma das primeiras coisas que eu fiz foi gravar CDs, que a gente era da época do CD ainda, com sets meus, e eu distribuía nas lojas da galeria, amiga. Então, as lojas de tênis lá embaixo, elas, quando eu passava, a galera ficava ouvindo os CDs com os meus sets, e tinha a minha cara ali, assim, tava lá, eu bem bonita, cabeluda, o meu nome, o meu e-mail, e eu dava esses CDs pra galera, porque eram as mixtapes que eu gravava lá na loja que eu trabalhava, depois eu ficava um pouco mais tarde, ficava gravando o set, e aí eu salvava isso, mandava fazer um CDzinho com a minha bela cara, e eu dava isso nas lojas. E eu tenho certeza que isso foi fundamental para que eu começasse a fazer o meu nome rodar, né? As pessoas saberem querer. Então tá lá um CD com a sua cara, o seu nome, tá tocando aquela mixtape, as pessoas entram dentro da loja, estão ouvindo. E foi nessa forma que eu fui introduzindo e entrando nesse mercado, né, e percebendo, mas eu não fui ganhando dinheiro de cara, não, demorou muito. Eu fiquei durante os primeiros 4 anos de carreira trabalhando em 2 empregos, então eu trabalhava de dia, saí dessa escola, fui trabalhar depois em outro lugar, fui trabalhar na área de educação também, mas em outras escolas, sobre outros assuntos, e os primeiros 5 anos, 6 anos aí, eu me dividi sempre em 2 trabalhos, porque não dava para viver só da arte, os cachês não eram suficientes, e eu acho que também foi o lugar onde eu fui usando, foi tendo a oportunidade de fazer o meu nome, né? De fazer as pessoas me conhecerem, de fazer as pessoas conhecerem o meu trabalho, o meu valor, a minha capacidade técnica, o meu talento, o meu feeling. Então eu fui me dividindo durante muito tempo nos primeiros 6 anos entre 2 setores ali, fixo e até porque eu sou o quê? Taurina, né, amiga? Taurina é sempre ali muito pé no chão. E eu não tinha, eu fui ter coragem de me jogar mesmo só na carreira de DJ, depois que eu percebi que, tipo assim, ok, aqui tem um valor, eu sei que eu tenho essa capacidade de fazer isso, então eu vou agora apostar. Que foi quando eu também decidi que eu ia me jogar mesmo. Eu tinha, nesses 6 anos, eu tinha comprado os meus toca-discos, e aí eu falei, bom, já tenho toca-disco, já tenho equipamento, já tenho uma bela rede social, acho que agora dá, já sou conhecida em alguns lugares, eu acho que agora vamos tentar. E também, resumindo isso assim, eu me vi muitas vezes tentando ser alguma coisa nesse mercado e sempre colocada como não é o suficiente, assim. Então, eu fui fazer faculdade, eu sou formada em turismo, né? Mas quantas vezes eu tentei entrar na área de turismo, né? Como turismóloga, por exemplo, e aí, mas o seu inglês não é suficiente. Mas só a faculdade não é o suficiente. Mas só. E aí, isso chegou uma hora que eu falei, cara, então eu não sirvo para esse mercado. Eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Então, acho que essa entrada dentro disso, né, dentro da música, mas essa resposta também do mercado comigo sobre você não é o suficiente, se seu conhecimento não é suficiente, precisa mais, precisa mais, precisa mais, precisa mais. Chegou uma hora que eu falei, cara, quer saber? Esquece, eu vou investir nisso aqui, porque isso aqui eu sei fazer de melhor. E aí foi assim que eu fui entrando e fui apostando, sabe? Mas foi sim com muito perrengue, foi difícil sim no começo ganhar dinheiro, a gente oscila na arte sim. E aí eu acho que eu vou fazer uma pausa nessa fala aqui, que aí pra gente continuar, mas foi nesse momento que eu entendi e conheci a educação financeira. Foi já entrando no sentido de, né? Por isso que eu estou me sentindo realizada de estar aqui, porque são muitos anos que eu penso sobre educação financeira, que eu penso sobre, né? E ver hoje no Front, dialogando, ver pessoas como eu, que falam sobre isso, é muito realizador, porque isso foi lá em 2013, 2014, né? Que eu comecei a pensar e eu falei, pera,
o mercado não me quer, eu não sou o suficiente, então eu vou viver daquilo que eu sei fazer de melhor. É a arte. Tá, a arte me dá dinheiro de alguma forma, mas como é que eu administro esse negócio? Porque não é um fixo, não é o todo dia 5, não é um salário. E aí, a educação financeira, ela foi entrando nesse sentido na minha vida, assim, tá, peraí, eu preciso fazer uma organização aqui, como é que isso vai rolar? Aí é que eu começo a pensar sobre isso, mas a minha entrada no mercado foi nesse caminho, amiga. Eu acho que eu respondi tudo, né? Não, você respondeu tudo e tocou em dois pontos que eu acho muito importantes a gente pensar. Primeiro, é a noção de autoestima, assim, sabe? Que precisa a gente ter segurança de quem a gente é no mundo, para a gente, inclusive, saber reconhecer as nossas habilidades e investir nelas. Porque Uhum, quando a gente não tem autoestima, o outro fala, o seu conhecimento não é suficiente, e aí você aceita. E aí você uhum, fala, realmente não é suficiente, então preciso desistir. Então, a sua fala ela é muito importante porque ela fala de um lugar da ousadia e da autoestima que é necessária para nós, mulheres negras, conseguirmos romper o lugar social que tentam colocar para gente, né? uhum, Porque se depender do sistema, o que vai estar bom para a gente é a gente estar terceirizada trabalhando com faxina ou alimentação, né? Trabalhando com cuidado. Sempre que a uhum, gente sai dessa curva, é como se os parâmetros do que é ser sucedido, eles mudassem, né? Eu uhum, passei por isso também na empresa quando eu trabalhava no mercado corporativo, porque eu fazia inglês, eu entregava as coisas, mas nunca era suficiente para eles, uhum, né? Sempre tinha um critério muito subjetivo e pouco palpável do que era o sucesso, se fazia sentido ou não. Então, acho que a sua fala ela é muito importante e eu me conecto também, porque muitas vezes as pessoas elas acham que existe um caminho fácil, né, do que é sucesso. E, na uhum. verdade, tem muita coisa na construção que fica no backstage, né? Os perrengues, os choros, as inseguranças, porque quando a gente investe numa carreira que não tem o salário fixo, a gente precisa construir organização financeira até para ter saúde emocional, Uhum, né? total. E você acabou percebendo isso na prática, né? Uhum. Como é que foi para você se organizar, assim, o que você adotou na sua vida, considerando a oscilação que existe de Uhum. cachê, né? A Uhum. gente fala muito que a gente vive no estigma entre o sucesso e a lama, que o Racionais falou, sabe? Porque na hora que a gente tá ao sucesso e a gente acaba ficando numa ansiedade em função da escassez que a gente viveu, que acaba não fazendo a melhor gestão do que tem disponível. Você se viu assim alguma vez, tipo, ganhou um puta cachê e ficou, gente, o que eu vou fazer com isso? Socorro, desesperada. Porque assim, eu já atendi alguns artistas negros que têm essa sensação, assim, cara, tira esse dinheiro da minha frente porque eu acho que eu vou gastar mal. E no final do dia é sobre, cara, o dinheiro é o resultado do seu trabalho, é o valor do seu trabalho. Então, cuidar do seu dinheiro também é outro cuidado, né? Uhum, total. Você saber o que fazer com ele, você tá cuidando de si mesmo, porque o dinheiro, se você não é herdeira, ninguém te deu nada de mão beijada, é resultado do seu trabalho. Então, você vai mesmo simplesmente abrir mão dessa organização, desse controle. Tem muitos artistas que terceirizam a gestão financeira, né? Como é que foi isso para você? É engraçado que eu costumo dizer hoje em dia que eu não quero deixar legado, eu quero deixar dinheiro para os meus. Tipo, eu falo isso, eu falo, cara, se ninguém souber que eu existi, que o que eu fiz, tá tudo bem, mas se os meus que vierem, né, quem vier depois de mim, tiver dignidade, dinheiro, para não ter que passar pelo que eu passei e já ir viver os seus sonhos, eu tô feita na vida. E pode parecer estranho isso, mas é verdade, amiga. Tudo, legado a gente deixa, mas e a vivência, e a sobrevivência, né? E tudo que você fez todos esses anos, a sua dedicação. Então, eu acho que é mais do que história, acho que a gente quer deixar história, mas a gente quer deixar patrimônio também. Mas, como começou? 2013 ali, eu tive ali meu primeiro namoradinho, estava na faculdade de turismo, estava nessa coisa de sair do emprego e ir para a música de uma vez por todas. 2013, 2014, por aí. E aí, esse meu namoradinho, esse boy, ele me deu um livro de presente para a gente ler juntos, que era Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E aí, amiga, resumo, a gente não tá junto até hoje, mas esse livro mudou a minha vida, porque nesse livro foi o primeiro lugar onde eu tive
uma ideia sobre a educação financeira, né? Apesar de o que estava naquele livro não tinha a ver com o que eu estava vivendo, mas foi ali que eu entendi que existia um sistema, um mecanismo, uma didática sobre como lidar com o dinheiro. Eu falei, peraí, ninguém nunca falou comigo sobre isso. Você tem uma forma de você lidar com o dinheiro. Para mim, você trabalhava, recebia, pagava. Era isso que a gente sempre fazia, né? Só que é muito doido, porque nossos pais, né, que não tiveram nenhum estudos, eles já fazem uma administração, inclusive eu falo isso para as meninas que hoje eu converso sobre, para as mães, falo, cara, minha mãe já fazia uma administração muito louca, sem ela saber, porque com um salário mínimo ela comprava roupa pra gente, e detalhe, a minha mãe comprava roupa pra gente no inverno, roupa de verão, no verão ela comprava roupa de inverno, e isso, cara, se você for olhar hoje, é uma puta gestão e uma estratégia de grana, de economia, que eu nem fazia ideia que isso acontecia. E a alimentação é a mesma parada. Então, era uma gestão que ela fazia de forma muito intuitiva. E aí, então, eu não tinha essa noção. Aí, quando eu li esse livro, eu falei assim, putz, tem um negócio aqui. Legal, gostei desse negócio. E comecei, foi a mesma coisa com a música. Falei, vou pesquisar sobre isso. E comecei a pesquisar. Comecei a procurar os cursinhos gratuitos na internet, que era muito pouco, antigamente não tinha muito, né? Ali uns workshopszinhos no centro, ali na Bolsa de Valores, tinha um negocinho ali, aí tinha esses primeiros educadores financeiros aí da internet que estavam falando sobre isso, mas eu li muitos livros sobre isso. Eu tenho uma pilha de livros sobre educação financeira, não sei o quê, do 0 a 1 milhão, esse monte de livro que tem por aí, eu li todos esses negócios, amiga. Mas a prática é outra história. Porque esses livros, eles se baseiam muito numa pessoa que ganha um salário, ganha um dinheirinho, você desconta tudo ali, faz não sei o quê, guarda 10%, acabou. E aí, toda vez que eu ia para esses workshops, por isso que eu me sinto realizada hoje de estar falando com o No Front, toda vez que eu ia para esses workshops, eu falava assim, tá, eu anotava tudo e falava, quando eu chegava em casa, eu olhava e falava, tá, mas como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu aplico isso numa pessoa que oscila, que ganha cachê dia sim, dia não, semana sim, semana não? E aí eu meio que comecei a criar o meu próprio sistema, e eu comecei a repensar sobre custos. Eu falei, tá, peraí, eu preciso saber quanto que eu me custo, porque isso foi uma coisa que lendo esses livros eu fui entendendo. Então, o meu primeiro insight foi, tá, quanto eu me custo? Então, vamos entender. E aí foi o primeiro momento, assim, que eu falei, tá, para viver disso eu preciso saber quanto eu me custo. E aí, entender quanto eu me custo foi o primeiro lugar que me fez entender quanto eu tinha que cobrar e quanto eu tinha que ganhar para viver. Então, uma coisa foi puxando a outra. Não foi um processo fácil, mas foi um processo lento, mas muito interessante de entender. Tá, qual é o meu padrão? Hoje eu uso essa palavra padrão de vida, mas eu não usava essa palavra antes. Né? Então, quanto eu me custo? Tá, então eu moro nesse lugar X, eu tenho que gastar tanto de condução para acessar o centro, eu tenho que comprar equipamento que custa tanto. Então, todo o processo de entender como eu consigo viver dessa arte veio muito de entender quanto eu me custava como pessoa e para ser essa artista, né? Então, para comprar um fone, para comprar uma agulha, para comprar um toca-disco, tá? Quanto desse salário que eu ganho hoje, fixo, e que esse pouquinho que a música está me trazendo aqui, eu vou conseguir ir comprando as coisas. Por isso que eu fui ter todos os meus equipamentos mesmo depois de 6 anos, porque foi lentamente mesmo. Primeiro um fone, depois um mixer, depois uma agulha, depois o toca-disco, que foi o último. E o toca-disco, quando você falou assim, o que eu faço com esse cachê enorme que pegou na minha mão? Como eu já tinha uma ideia de quanto eu me custava e o que eu precisava ter para viver dessa arte, toda vez que eu pegava os meus cachês enormes, eu ia lá e investia nessas coisas maiores. Então, por exemplo, a primeira vez que eu peguei meu cachê lá de 5 mil reais, eu fui lá e comprei um par de toca-disco. Eu nem pensei, eu anotei e falei, quando entrar esse dinheiro, eu vou ir comprar um par de toca-disco. E assim, entrava na minha conta e já ia para outra. Foi mais ou menos esses caminhos que eu fui aplicando, para que eu não fizesse esse rolê de sair gastando aleatoriamente, né? Falei, não, já vou comprar o toca-disco. Aí você já ia lá e já comprava o toca-disco, ok, tá resolvido, tá tudo certo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o mixer. Quanto custa o mixer? 1.000 e pouco. E aí eu ia nesse processo de, quando entrar um cachê maior, eu vou investir naquilo. E os cachês menores, eles vinham encaixando, né, fechando um orçamento, porque eu já entendia quanto eu me custava. E aí eu comecei a trabalhar com um sistema de metas, amiga, que eu falava assim, bom, eu preciso fazer por mês 2.000 reais. Então, quantas festas de 300 reais de cachê eu preciso fazer para chegar nesses 2.000? Então, eu fui trabalhando nesse sistema, sabe? E aí a gente vai falar um pouco sobre o universo, mas eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque eu acho que esse propósito e entender que eu precisava de 10 festas, de alguma forma você vai
abrindo esses caminhos, né? E aí, às vezes, por exemplo, eu sabia que eu precisava fazer 10 festas de R$ 300. Então eu falava, bom, 10 festas de R$ 300 vai dar o equivalente ao que eu preciso para poder me manter legal no mês e investir nos meus equipamentos. E aí, quando vinha uma festa que o cachê era, sei lá, R$ 600, eu já eliminava uma. Eu falava, então eu já estou eliminando uma festa aqui. E eu comecei a trabalhar nesse sistema para que eu conseguisse, de alguma forma, viver disso. E foi desta forma que eu fui conseguir pensar em sair de casa, em poder morar mais perto do centro, e diminuir o custo de transporte, de tempo, e começar a conseguir descansar mais. Então, eu acho que um processo foi alimentando o outro, mas tudo começou na ideia de saber que dinheiro era um assunto que era falado, porque eu acho que a primeira coisa que falta para a gente entender é que esse é um assunto que ele tem uma didática. Existe, o dinheiro é uma ferramenta. E quando eu entendi isso lá atrás, que eu li isso, eu falei, isso aqui é muito legal. Eu gosto de dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, e existem pessoas que falam sobre isso. Então eu vou me aprofundar nesse negócio. Aí, enfim, aquela vida de planilha, aquele negócio de aplicativo, aquele negócio, já testei tudo, amiga. Hoje eu tenho os meus próprios métodos, claro, baseado numa metodologia que é de você ir aplicando na sua vida, mas eu acho que entender o quanto me custava foi extremamente importante para que eu pudesse viver de arte. E eu acho que o grande erro dos artistas, hoje ainda, na música, é que a gente espera que a arte ela faça um milagre de te enriquecer em minutos. Então, assim, eu vou estourar, e aí vai entrar 1 milhão de uma vez só na minha conta, e eu começo a resolver minha vida a partir daí. Cara, se eu fosse esperar isso acontecer, eu estaria até hoje trabalhando em 2 empregos. Eu acho que o que falta, e a importância de ter o No Front, a importância de ter pessoas hoje falando sobre isso, e pessoas pretas, é que assim, não é com 1 milhão entrando na sua conta, é com um pouquinho mesmo. Esse pouquinho que você vai construindo todo dia, que você vai ganhando, é o que você vai construindo a sua base. Se chegar a 1 milhão, você já está pronto para receber 1 milhão, mas não espera, que eu acho que tem muito isso dessa geração de agora, assim, esperar você estourar, e aí ganho dinheiro tudo de uma vez e bum, estourei, agora estou rica, vou começar a administrar a partir de agora. Não, eu acho que é entender você, entender o seu custo, entender quanto você precisa trabalhar, e principalmente para DJ, né? Eu falo muito no meu lugar de DJ, que é, cara, entenda quantas festas você precisa fazer, porque assim, você bateu sua meta de 10 festas, amiguinho, de R$ 300, vai descansar, bebê, entendeu? Não fica se matando, trabalhando que nem uma louca. Não, agora eu me permito fazer isso, porque eu sei quanto eu me custo, né? Então, esse processo, foi aí que eu entrei, amiga, foi nesse processo de entender que esse assunto era falado, porque a gente não sabia disso, e até hoje tem gente que não sabe que existe, que dinheiro é um assunto que você fala, discute, pratica, e que existe um método ali para que você comece a... E aí o dinheiro sai do lugar de mágica também. Acho que isso foi muito importante para mim. O dinheiro saiu desse lugar de mágica, porque eu sinto que as pessoas olham para o dinheiro como um lugar de mágica, né? Tipo, vai entrar na minha conta, eu vou coisar e tá tudo certo, e depois vai entrar de novo. Eu falo, gente, sai desse negócio, dessa ilusão, assim. Dinheiro é muito físico, é muito material, é muito palpável, e a quantidade que entra é a quantidade que vai sair, não vai acontecer um milagre, assim, né? Eu não sei, eu acho que você vivencia isso nas conversas com seus alunos, que sai desse lugar de ilusão, não tem isso, o dinheiro é físico, é palpável, é uma coisa que a gente não vê porque tá ali passando pelas contas, mas é algo que você você faz isso, né? Então, amiga, Exato. é isso. O dinheiro ele é um meio, e você tocou num ponto muito importante que o KLJ fala: quem não sabe administrar os centavos não vai saber administrar os milhões. A Uhum, gente tem essa ideia de que a gente precisa ganhar dinheiro para aprender a administrar o dinheiro. uhum, Quando, uhum, por vezes, é o fato da gente não saber administrar que trava com que a gente ganhe mais dinheiro, né? uhum, Então, é um ovo e a galinha que tem resposta, porque a gente aprender como é que funciona uma coisa ajuda a gente a se posicionar. Você trouxe duas coisas aqui que eu queria ressaltar, que a primeira, assim, já é uma lição de casa para todo mundo que está assistindo a gente. Entenda seu custo de vida. A gente chama aqui de salário mínimo necessário, porque o uhum. salário mínimo no Brasil é R$ 1.000, mas isso não reflete a realidade de todo mundo. Total. Inclusive, para uma pessoa, por exemplo, que é mãe solo e mora de aluguel, R$ 1.000 é um valor praticamente impossível para manter essa família. Então, a gente convida as pessoas a calcularem esse salário mínimo necessário, incluindo moradia, alimentação, saúde e transporte.
Esses são os gastos essenciais e inegociáveis. A gente não pode negociar nossa alimentação, nossa moradia e nossa saúde. E o transporte, o direito de ir e vir, ele é muito importante para a gente acessar várias coisas, né? Uhum. Então, quem estiver vendo essa live, bota aí a lista, calcula o seu salário mínimo necessário, porque esse valor é o mínimo que você precisa para se manter com dignidade. Uhum. Entendeu? Aqui a gente não está falando de ostentação, a gente está falando de dignidade, de qualidade de vida, da Uhum. gente ter o mínimo de condições para produzir, né? Até porque a arte é um campo que demanda que você esteja íntegro para Uhum. conseguir produzir, Uhum. né? Você precisa estar alimentada, não é só questão do equipamento, você precisa estar descansada, você precisa estar Uhum. alimentada. Uhum. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa pensar, e no final a gente só vê o resultado final, né? Toda bonita lá na festa, discotecando, mas Uhum. são muitos processos que levam a gente a pensar. Você sabe, Gabi, que você está falando uma coisa que é muito interessante, porque muitas vezes eu fui tocar e o dinheiro que eu ia voltar para casa era o cachê que eu ia receber lá na hora. Muitas vezes, o dinheiro que eu ia receber do cachê de sábado e domingo era o dinheiro que eu ia pagar minhas contas na segunda-feira. Então, se não e era até o risco, né, de você ir, ainda correr o risco de não receber, mas era assim, a gente ia arriscando. E aí, depois de 11 anos, eu até falei para minha terapeuta esses dias que eu falei assim, cara, eu tô cansada, eu quero poder agora descansar. E agora que eu ia descansar, me vem essa pandemia danada para mudar tudo. Assim, eu falei, cara, agora que eu ia começar a descansar, que eu ia começar a respirar, que eu ia começar, sabe? Então, quando eu bato na tecla com as minhas alunas, e eu acho que esse é o papel do No Front também, é avisar, tipo, gente, não vamos sofrer 10 anos para depois a gente viver daquilo que a gente quer. Acho que vamos construir em 10 anos essa vivência agora, vamos descansar agora, porque foram 11 anos também abrindo mão de muita coisa, de vivência com família, de vivência com os amigos, de comemorar um aniversário, descansar um sábado e domingo. Valeu a pena, valeu muito a pena, eu não me arrependo de nada. Mas se eu tivesse aprendido tudo que eu sei, se alguém tivesse me contado essa historinha lá atrás, amiga, com certeza eu estaria vivendo de uma forma diferente. E isso que você falou de calcular os seus custos é a base que você precisa ter até para você precificar o seu trabalho. Se você precifica o seu trabalho com valor abaixo, que não paga uma conta de água, uma conta de luz, amiga, já está tudo errado. Então, assim, você não vai conseguir ver. E eu vejo que a galera faz muito isso, né? Porque tem medo, né? Eu falei isso na nossa última aula do nosso TPM, agora que rolou. A galera tem medo de se dar o seu preço. Né? Eu vivo essa insegurança, às vezes, de dar o meu preço, principalmente hoje, que a gente trabalha com preços altos, com valores mais altos, porque eu quis construir esse nome para hoje poder fazer isso, mas ainda rola essa insegurança né, de cobrar pelo seu preço real. Mas qual é o seu preço mínimo? É o que você consiga, pelo menos, comer, pagar a sua conta e poder se movimentar, sair de casa. E eu, muitas vezes, me vi sem conseguir acessar determinados lugares porque eu não tinha nenhum dinheiro de condução para ir. Né? Eu falava, putz, não tenho. Quando a passagem era mais baratinha, né, amiga? Quando a passagem era uns R$ 3 ali, uns 2,50, quantas vezes eu não me vi? E quantas vezes eu fui só tendo essa passagem? Então, assim, mas por muitas vezes também não cobrar certo, né? E aí você vai lá, faz por um preço que não é o preço correto, não paga nada, e quando você tem essa noção, você fala, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Então, não. Aí eu acho que a educação financeira vem nesse sentido para a minha vida, assim, pera, eu percebia que tinha alguma coisa errada, eu falava, não, não é assim, não é dessa forma que eu quero trabalhar, tem um caminho aqui, eu tô vendo pessoas vivendo disso, então se questionar também, né? Se dentro da arte que você tá, se não tá rolando, mas peraí, então tem alguma coisa errada e eu preciso, né? A gente sabe que viver hoje com R$ 1.000 no Brasil é uma coisa totalmente sem noção, né? É totalmente fora do padrão, não tem como, você não faz nada com isso. Então, se você sabe disso, você já tem que começar a pensar em, tá, como eu faço esse mais? Eu já tenho um sistema, um governo que não facilita para mim e que não me deixa ter um custo de vida acessível. Então, como é que a gente se organiza? Eu falo isso para as meninas, né? A gente tem que se organizar no meio dessa desorganização, porque senão a gente vai junto, né, amiga? A gente vai nesse embalo e quando você vai ver, sua vida tá lá na mão desses caras. Então, enfim, só complementando isso que você trouxe, não é um caminho fácil mesmo, gente. Ninguém está desenhando aqui que é lindo isso, que está fácil de fazer. Mas eu acho que, para mim, a grande chave, Gabi, foi entender que era um assunto que era possível de ser pensado. Eu acho que só o fato de saber que existe uma ferramenta e que é possível
de alguma forma, eu me organizar e me proteger, porque também eu quis muito, quando eu fui pensar em educação financeira, quando eu fui pensar em me organizar, eu fui pensar num processo de proteção, porque eu falava assim, cara, seguro-desemprego, todas essas coisas são tão possíveis, mas você vive um processo de humilhação tão grande para ter acesso a essas coisas que você trabalhou para ter, e eu falei, putz, eu não quero mais isso. Então, como eu me protejo dessas humilhações, né? Como eu me protejo desses espaços que estão prontinhos e com textos prontos para me humilhar, para ir buscar um dinheiro que eu construí, sabe? Eu falei, não, então, pera, eu acho que foi desse lugar de dor também, de pensar assim, eu não quero sentir essas dores mais, né? Então, essa vontade de viver de arte e essa organização, ela veio de não querer ter que passar por esses caminhos de novo, porque eu vivi isso, eu acho que todo mundo que é empreendedor hoje, de alguma forma, antes de estar nesse lugar, passou por essa dor de ter que estar nesse lugar e indo se humilhando para pedir um dinheiro que você construiu, sabe? Enfim, aí, amiga, o assunto vai longe, né? Não, total, porque, assim, no final do dia, a gente tem um histórico, inclusive históricos familiares, né, que não trazem essa referência para a gente, Uhum. né? As nossas mais velhas, elas fizeram muito com o que elas tinham, muitas vezes como domésticas, lavadeiras e cozinheiras, elas permitiram a gente acessar o ensino superior. Uhum. Total. Então, assim, é uma inteligência, elas vivendo com um salário mínimo conseguiram conquistar a casa, construir, etc. Eu lembro na infância carregando areia e bloco para construir a casa da minha mãe. Eu Uhum. era criança, mas a gente tinha que ajudar, porque não tinha ninguém para Uhum. fazer essa tarefa, né? Então, tem uma coisa importante que eu acho que o próprio rap dá pra gente, o hip hop traz pra gente essa ideia de continuidade. A gente não é o início e nem o fim. A gente faz parte de um movimento geracional. E aí Uhum. a pergunta que fica é como é que a gente se prepara para esse futuro, né? Como é que a gente sai desse imediatismo? Uma coisa que a gente conversa muito lá no Front sobre a questão da ostentação, e a gente usa a música Eu Compro dos Racionais e a Vida Louca Parte 2 para pensar essa questão. E uma frase dessa música que me marca muito é quando o Mano Brown fala assim: programado para morrer nós certo é, crer no que der. Porque quando a gente acha que a gente é programado para morrer, a gente não precisa pensar em futuro. E aí a gente vê o quanto que o genocídio que acontece, ele tem uma intencionalidade de controlar todo mundo. Porque Uhum. se todo mundo acredita que a gente só vive hoje, e que a gente é programado para morrer, não faz sentido coletivamente a gente se organizar para o futuro, a gente pensar nas próximas gerações. Então, tem uma coisa muito importante que a gente precisa se atentar, em torno, né, de como os discursos, de como a violência reverbera na nossa vida e ela também reverbera no projeto econômico. Não é Uhum. à toa, né? Não é acaso que as favelas têm mais pessoas pretas e os bairros novos têm pessoas. Não é por acaso, né? E não é também como se a gente não soubesse administrar. Porque Uhum. se você vai nas feiras, se você pega as grandes empreendedoras desse país, são mulheres negras, Uhum. pessoas que durante ficaram à margem do sistema, mas conseguiram construir aí, as baianas de acarajé na Bahia construíram impérios para a família inteira, vendendo acarajé. Então, tem uma coisa importante que é a gente pensar que a gente está sim num momento difícil e de crise, mas Uhum. também não é um momento inédito, não é como se é a primeira vez na história que a gente se vê numa situação dessa, né? Uhum. Então, assim, essa foi uma coisa que eu me disse muito, assim, o que fazer com o que fizeram da gente? O que fazer com a conjuntura e as ferramentas que a gente tem? Uhum. Aí eu Uhum. pergunto para você, assim, como é que essa pandemia te pegou? Como é que foi o impacto no seu trabalho? E como é que foi essa reorganização? Porque você também já está toda reorganizada, TPM online. Estou no Como é que processo foi? de organização, amiga. Quando a pandemia veio, eu já tinha saído da casa da minha mãe fazia 5 anos, estava morando sozinha, pagando um aluguel relativamente interessante, num espaço que me dava acesso a tudo e tal, e foi interessante. E eu estava trabalhando bastante, então estava conseguindo fazer uma grana para viver, fazer uma grana para ter uma equipe. Então eu tinha uma equipe de 4 pessoas, todo mundo estava vivendo desse trabalho também, construindo seus projetos. Então estava todo mundo lindo e feliz. Tanto que 2020 era o ano que eu ia começar a me permitir descansar mesmo. Falei, cara, 10 anos de carreira, eu vou descansar.
eu vou, enfim, digitalizar, eu já ia entrar no processo de digitalizar o TPM, de ter outras professoras, a gente já ia passar por um processo desse, mas... E aí eu ia entrar no processo de descansar, porque também nos últimos 4 anos eu venho dando aula intensivamente, o TPM rodou, a gente fez mais de 40 edições, formamos 600 pessoas até a pandemia chegar, e foram 600 pessoas que eu sentei com cada uma para a gente ter a aula. Então, 600 pessoas passando por você, né, amiga? Você dá aula, você entende do que eu tô falando, né? São milhões de pessoas que passou por você, te atravessou, a energia dessa pessoa atravessou você. Então, eu tava me vendo muito cansada, eu falei, putz, eu queria muito poder descansar, ia fazer uma viagemzinha para a gringa, aquela coisa toda, aquele processo de organização, eu falei, vou viver esse momento. E aí veio a pandemia. Nos primeiros meses, amiga, eu achei que ia ser algo temporário mesmo. Eu falei, vai ser algo temporário, vai estar tudo certo. A gente já tinha, eu estava com metade do ano de 2020 já fechado para os TPMs em alguns espaços, já tinha contratos, já tinha shows com a Gabi, que era a artista que eu estava trabalhando no momento. Então a gente já estava com uma agenda muito boa e no segundo semestre eu ia descansar. Veio a pandemia. Primeira semana, é até engraçado contar essa história, porque na primeira semana eu falei assim, cara, quer saber? Vamos ficar uns dias em casa? Vou pintar minha casa. E fui, amiga, bela, comprei tinta, pintei minha casa inteira, falei, uau, que maravilha, que astral, montei o estúdio e tudo mais, falei, maravilhoso. Aí foi chegando abril, eu trintei em abril de 2020, aí foi chegando maio, eu fui sentindo que a coisa não estava fluindo, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E tem uma coisa em nós, que eu acho que é essa coisa da ancestralidade, né, dos nossos pais, que é essa antecipação dos acontecimentos. A gente não acredita, não confia na nossa intuição. Mas eu, com essa visão, e acho que você tem isso, acho que isso é de nós, mulheres pretas, da nossa vivência, da nossa ancestralidade, entender que, não tem alguma coisa que não está batendo aqui. E começou a me bater essa antecedência, esse espírito de tipo assim, essa conexão, essa coisa, tipo, cara, eu acho que não é isso que eu estava pensando, tem alguma coisa saindo da caixinha do lugar, e aí você começa a entender como é que esse governo se movimenta, como é que o mundo está se movimentando, você fala, tô achando que a coisa não vai rolar. Essa pandemia, amiga, me afetou emocionalmente. Nunca tinha, eu acho que eu fiquei tantos anos, esses últimos anos, no fluxo. Um monte de gente, um monte de... Trabalhando, que eu não tinha parado para dar atenção para o meu emocional tanto. E aí, a primeira coisa que eu senti foi meu emocional. Eu tive um caso de Covid na minha família, que foi um caso muito sério, inclusive, de ficar internado, de depois ter que passar por um processo de terapia e de tratamento para se limpar dos remédios que foi usado, que não eram autorizados ainda, inclusive esse lancinho de cloroquina e tal, rolou na minha família, e a gente teve consequências psicológicas em relação a isso. Então, em maio, foi quando veio o choque para mim. Eu falei, putz, tem alguma coisa errada aqui. Aí veio o primeiro caso de Covid na minha família, a gente lidando com aquele processo de cuidar da pessoa e tal. Aí junho vem o inverno é uma estação que normalmente me deixa um pouco assim, né? E aí eu comecei a sentir, amiga, de verdade, principalmente emocionalmente. Eu tive muitas reações alérgicas, meu rosto pipocando muito, minhas costas. Eu comecei a ter muitas reações mesmo, comecei a sentir mesmo um processo de dor, assim, de desânimo, mas abril, eu tinha gravado várias mixtapes, vários vídeos, e eu fui soltando esses projetos na internet. Enquanto isso, eu estava redesenhando o TPM, entendendo com as marcas que eu tinha fechado, o que a gente ia fazer e tal. E aí eu vi que as marcas também estavam perdidas, e estavam todo mundo perdido, e aí as marcas finalizaram o contrato comigo, me pagaram ali pela finalização dos contratos, mas não mantiveram porque entenderam que a gente não ia conseguir, e estava muito difícil de se adaptar, né? Veio as lives, aquele negócio todo. Enfim, então, emocionalmente eu fiquei muito afetada, mas, né, falando sobre organização financeira, o que me manteve nesse último ano foi o meu processo de organização, então eu tinha ali uma reserva, eu tinha ali me organizado para viver nossas reservas de emergência, né, que é um termo ali muito usado, a minha reserva de emergência, os contratos que eu já tinha fechado, os primeiros trabalhos do ano, que foi os primeiros 3 meses, porque a gente entrou na pandemia ali em março, né, então eu já tinha trabalhado janeiro, fevereiro e março, e aí todo esse processo foi me mantendo ao longo dos meses, aluguel, água, luz e tal, eu fui mantendo ali um padrão, fui mantendo ali meu dia a dia, minha vida. Mas emocionalmente eu fiquei muito mal, porque eu comecei a me sentir perdida, assim. Eu falei, tá, mas o que vai ser da nossa vida daqui para frente, né? O que eu vou fazer daqui para frente? E aí, quando foi aí junho e julho, quando foi em setembro,
nesse negócio de se desafiar e entrar em coisas quando a gente tá lascada, eu decidi que eu ia fazer uma pós-graduação no meio da pandemia. Liguei para minha mãe e falei, mãe, vou fazer uma pós. Minha mãe sempre falando, mas estuda. Porque minha mãe hoje sabe que minha arte dá certo, mas ela tá sempre estuda. Aí eu falei, mãe, eu vou fazer uma pós. Eu vou conseguir pagar. Não sei como, mas eu vou conseguir. Mas o dia que eu não conseguir, você me ajuda? Ela falou, te ajudo. Eu falei, então tá bom. Então, que taurina é aquela coisa assim, eu faço, mas eu preciso ter uma segurança ali em algum lugar. Um chão. Eu falei, mãe, se eu não conseguir em algum mês, você me ajuda? Ela falou, te ajudo. Eu falei, então tá bom. Aí eu entrei numa pós do quê? De educação financeira, amiga. Então eu estou aqui aprendendo a ter métodos. Não vou virar uma blogueira de educação financeira, mas eu quero muito, sabendo do poder da minha voz hoje dentro da música para outras mulheres, eu quero falar de música e falar de organização de uma forma mais didática. Aí fui me inscrevi numa pós de educação financeira. Estou aí no processo de TCC, vai dar tudo certo. Mas eu fiz isso, amiga, sem ter certeza do que ia acontecer, mas foi o respiro que me deu, que eu tive, que eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, ocupar minha mente com alguma coisa, porque senão eu vou enlouquecer. Estou estudando, mas passei por muitos processos emocionais, de desânimo, de tristeza, eu acho que todo mundo passou por essa oscilação, né, de estar mal e de no outro dia tá bem, no outro dia tá mal, no outro dia tá bem, no outro dia tá mal. Eu comecei a falar que eu vivo um dia de cada vez mesmo, porque você não sabe como você vai acordar no outro dia, né? Aí quando foi em dezembro, e aí o TPM descansou, eu falei, bom, vou deixar o TPM descansar, porque eu não sei o que fazer com esse projeto agora, eu não sei o que fazer. Aí ano passado eu dei aulas online, falei, tá, vou testar um método online, e aí dei a minha primeira aula online, que foi para um aluno meu de Miami. E aí eu falei, isso é um desafio, porque aula online, metodologia de mixagem, né? Porque o primeiro empecilho que me veio na mente, só para vocês entenderem, para continuar o TPM, foi o acesso ao equipamento. Porque o TPM, o Todas Podem Mixar, ele é um projeto que ele faz a aproximação das pessoas a um equipamento que é totalmente inacessível no Brasil. Então, quando eu entrei na pandemia, eu falei, como é que eu vou dar aula para essas meninas se elas não têm equipamento? Elas não têm nenhum. Eu falei, não tem como eu falar sobre mixagem para pessoas que não têm equipamento. E aí eu falei, cara, não vai dar. Mas aí esse meu aluno me procurou e ele também não tinha. Eu falei, cara, eu vou testar. Então eu falei, vou testar e vamos fazer. E aí fui dar aula para ele, foram 3 meses dando aula. No final do curso ele comprou a controladora dele, que está vivendo em Miami, é um outro preço, é muito mais acessível, né? E aí ele comprou o equipamento dele. Ele comprou o equipamento dele e aí ele conseguiu mixar. Aí eu falei, ele aprendeu. Aprendeu. Eu falei, tanto que tem um set dele que eu vou soltar logo mais, que agora a gente soltou o TPM online. O set dele vai ser o primeiro que a gente vai soltar dos alunos que estão formados nesse processo de TPM online. E eu falei, aprendeu. Então, ok, deu certo. Aí, em seguida, eu fechei o ano ali, chegou dezembro, eu falei, agora eu preciso fazer umas mudanças estratégicas. A primeira dela foi me mudar, eu falei, não vou ficar pagando aluguel, porque aí eu comecei a ver que o ano não ia dar, que a gente não ia continuar nessa mesmo, milhões de pessoas morrendo, e eu estava morando sozinha, então eu estava entrando também num processo ali de tristeza, de um lugar que eu já não queria mais, porque eu nunca vivenciei esses sentimentos, então eu já estava achando que eu estava pirando mesmo, sendo bem realista com você. E aí o dinheiro também, né, amiga? Ele tem uma fonte, ele começa, mas ele vai acabando, né? E aí eu falei, cara, eu preciso ter uma estratégia, porque senão eu vou falir. E aí a primeira coisa que eu falei, bom, mãe, vou voltar para casa, vamos lá, volta o filho arrependido para casa da mamãe. Mas não foi isso, foi um passo de estratégia mesmo, de pensar assim, cara, preciso dar 2 passos para trás, me reorganizar. Eu tenho um porto seguro que é a casa da minha mãe, e aí voltei, me mudei em janeiro, me mudei em fevereiro, na verdade. Só que em janeiro a minha fonte já estava ali esvaziando. E aí eu falei, não, mas eu vou entregar essa casa com dignidade, vou pintar ela, vou deixar aquela coisa bem de taurina que entrega no final, que não sai, que faz direito, né, amiga? Eu falei, vou entregar essa casa com dignidade, vou me organizar e vamos em frente. E aí eu tive amigos maravilhosos também que me ajudaram nesse processo de entender que eu estava dando 2 passos para trás e que eu precisava me organizar e que estava tudo bem, o dinheiro começar a acabar e você ter que pensar em novas formas. E aí, em 2021, eu vou contar essa história porque ela é muito importante, eu vivi um processo que eu vivi lá atrás, que é, bom, não estou discotecando, não tenho mais estúdio, porque aí aqui na casa da minha mãe eu montei um escritóriozinho aqui, estou trabalhando, mas guardei meus equipamentos, falei, não estou estudando, não estou com meus estúdios montados, não estou discotecando,
esse mercado de lives e tudo mais é elitizado, essa galera não acessa o povo preto, quando acessa não quer pagar para você fazer live, sabe? Rola isso também, a gente vê esse monte de gente fazendo live, ganhando dinheiro com isso. Não é os nossos que estão fazendo isso, não é os nossos que estão ganhando dinheiro, sabe? A gente vê aí, esse povo do sertanejo ganhou milhões de dinheiro com marcas fazendo live, a galera de vários outros lugares fez, mas isso não acessa nós, não chega em nós. E quando chega, essa galera não quer pagar, entende? Então, assim, não mudam o comportamento, não mudam a postura, não querem pagar direito, acham que você não tem custo nenhum, que a sua água, que o seu aluguel, que a sua luz, que a sua internet não é tudo isso. Então, eu vivenciei isso também, né? E aí, várias marcas também querendo me mandar um monte de brinquedinho, eu falava, cara, me contrata, me chama para trabalhar, eu não quero mimos, eu não tenho o que comemorar, sabe? Eu não tenho o que comemorar, eu não quero mimos. Se eu quiser, eu compro, né? Eu não quero mimos, eu quero dinheiro que eu preciso continuar pagando minhas contas. Rolou essa parada do tipo, não, eu não quero mimos. Eu vim postar um mimozinho esses dias aí, porque eu falei assim, pô, legal, é um presente, uma coisa bacana, eu tinha feito aniversário, e aí foi legal, mas durante esse um ano e pouco, eu vivi esse processo também, de ver que o mercado não desperta, assim, e eu vendo pessoas morrendo, e essa coisa toda, eu falo, cara, o que tá acontecendo? Tá todo mundo muito louco. Aí vim para casa da minha mãe, passei por esse processo de me reorganizar, né? E como eu vivi agora também, acho que isso é interessante. Eu entendi que eu não sou só DJ, que nesses 11 anos eu construí um lugar de empreendedorismo, que eu tenho expertises, que eu tenho conhecimentos, que eu tenho técnica, que eu tenho capacidade de somar em outros projetos. Então, uma coisa muito legal que aconteceu até mesmo para o TPM Online existir foi me permitir estar em outros lugares onde eu estou co-criando com outras pessoas, né? E isso aconteceu, foi muito legal. Então, eu fiz com o meu conhecimento e com a minha capacidade de mobilização, eu trabalhei com um projeto do Das Pretas, que é o instituto que tem lá no Espírito Santo, e eu fiz a parte de mobilização, né, e de acompanhamento, de facilitação com essas mulheres. Foram 20 empreendedoras que tinham seus próprios negócios e que precisavam passar por um processo de aceleração de negócio. E entrar nesse processo, além de ter sido uma forma de ganhar dinheiro para poder me manter, né, e manter o que eu já tinha, para eu não quebrar, foi muito importante para que eu entendesse como é que a gente se reinventa, né, como é que a gente se coloca, como é que a gente... E foi muito interessante, foi recentemente, em março, eu fui mobilizadora e fiz a facilitação com essas mulheres até agora, abril. Aí, em seguida, veio o Cósmica, que é um projeto ali da Verinha, que trabalha com as meninas da Feira Preta, que fechou com o Instituto Tamiotaki, e aí eu estou fazendo o processo de criação com elas também. Então, o que é importante falar sobre isso? É que a música e essa arte desses últimos 10 anos me trouxe conhecimentos que são válidos. E, amiga, eu não vou mentir para você, eu tentei nos últimos meses voltar para o mercado, e o processo é o mesmo. O mercado olha para os seus 11 anos de carreira, para os seus 11 anos de vida e fala, meu, isso não serve para mim, sabe? Eu tentei, fui lá. Meu sonho, amiga, era trabalhar no Senac. Você acredita? Quando eu era, antes de entrar na música, meu sonho era trabalhar no Senac. E aí, toda vez eu fazia prova e não passava. Eu falei, cara, inclusive foi um dos motivos que eu falei, desisto, não quero mais. E aí, agora, nessa pandemia, estudando e tal, eu falei, vamos ver, quem sabe, né? Não dá certo agora. Tentei umas provinhas e tal, mas eu vejo que o jeito do setor corporativo de olhar para as pessoas ainda é muito excludente, né? Então, olha, é legal que você tem 11 anos de carreira, que você é uma empreendedora, mas isso não serve para mim. Isso na minha empresa não faz sentido. Aliás, eles olham para você, na verdade, como uma pessoa do tipo, essa daí já está já está criada, não serve muito para o meu negócio, não, porque eu quero pessoas aqui que podem ser manipuladas, que podem trabalhar do jeito que eu quero. Eu vejo muito isso, né? O mercado fala sobre, não, traga o seu conhecimento, isso é muito romantismo, porque na hora que você está lá no processo seletivo mesmo do negócio, não é assim que funciona. Eles não querem pessoas que tenham proatividade de verdade, que tenham conhecimentos, que tenham opiniões próprias, e eu percebi isso. Mas, graças a um movimento de mulheres que estão aí há muito tempo, trabalhando na produção cultural, trabalhando na arte, conseguindo dialogar com o mercado, conseguindo dialogar com as poucas marcas que ainda querem, de alguma forma, né, dialogar, eu entrei nesses trabalhos como produtora cultural, e aí esses trabalhos, né, me fizeram respirar e conseguir pensar numa solução para o TPM Online. E aí chegamos no TPM Online agora,
né? Então ele nasce, mas ele nasce a partir de um processo de que a Miriam conseguiu se organizar, viver, e aí quando você consegue manter suas contas em dia, quando você consegue manter sua vida em dia, você consegue criar, né, amiga? Porque tem um lugar também que eu não quero mais, e eu falo isso sempre quando eu tô na terapia, eu falo, cara, eu não quero mais criar do lugar de dor. Eu quero criar de um lugar de tempo, sabe? Sabe o que é você ter tempo para sentar, estudar e falar, vou criar esse projeto aqui? É assim, eu quero poder me dar o privilégio de viver isso, porque não é assim que a gente cria. A gente está sempre criando de um lugar de dor, a gente está sempre criando de um lugar de agressividade, então você está vivendo uma coisa e aí o TPM nasceu de um lugar de dor, né, Gabi? O Todas Podem Mixar nasceu de um lugar de dor. Eu tenho uma séria questão com o TPM, então quando eu fiz o Todas Podem Mixar, foi de um lugar do tipo, cara, tem alguma coisa errada comigo? Eu acho que tem. E aí o TPM nasce daí. E eu chego hoje, em 11 anos de carreira, falando, cara, eu não quero mais criar de um lugar de dor, eu quero me dar o luxo de sentar, estudar e falar, vou transformar isso aqui num projeto, vou transformar isso aqui num negócio, sabe? É um outro... Sem a urgência, né? Sem a urgência de comer, sem a urgência de ter que pagar conta, sem a urgência de... Sabe? Eu acho que você entende do que eu tô te falando aqui, e acho que as pessoas também entendem. É muito cansativo. No começo você fala até, acha legal, beleza, criei, mas depois chega uma hora, você fala, putz, não quero mais criar desse sentimento de dor. Então, essa pandemia, ela me fez olhar para o meu emocional, né? Resumindo assim, eu nunca tinha olhado para o meu emocional como eu olhei nessa pandemia, eu nunca tinha sentido as coisas que eu senti, as dores, os pensamentos, a negatividade, que você fala, putz, 11 anos jogado fora, que merda, quem sou eu, que eu fiz da minha vida, que droga, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, mas não é assim, né? E também me fez aprender a, né, olhar para mim, criar um processo de autocuidado mesmo, de entender que saúde emocional é importante, ok, eu sempre amei esporte, pratico esporte até hoje, mas eu nunca tinha cuidado do meu emocional, né? Tanto que todo o dinheirinho que eu ganhei esse ano, eu olhei para minha terapeuta e falei, querida, eu tô trabalhando para pagar você, porque é o seguinte, a gente precisa cuidar desse negócio aqui, eu não tô fazendo mais nada da minha vida, eu só tô trabalhando para pagar você, entendeu? Porque eu preciso cuidar disso aqui, né? Então, porque a gente tem eu não sei se as pessoas têm isso, Gabi, eu não sei se você já passou por esse processo, mas a visão que as pessoas têm da gente, que as pessoas passam pra gente, é de um futuro, de um final de vida muito assim, sabe, você vai envelhecer e aí você vai aposentar, você vai receber sua aposentadoria, vai viver a sua vida, vai ter seus netos, vai viver com tranquilidade, que não é uma tranquilidade, que é que todo aquele processo de humilhação e tal. E eu acho que eu ouvi tanto isso na minha adolescência e na minha infância, e eu vi as minhas mais velhas, né, vivendo esse processo, e eu olho e falo, cara, não é isso que eu quero. Eu quero envelhecer tendo condições de cuidar das minhas mais velhas, e eu quero poder também viver uma velhice que aonde eu possa viver com a minha dignidade. Então é sempre, eu sinto que, então eu falo isso na minha terapia às vezes, eu sinto que eu ainda tenho medo de acessar esse lugar, então eu tô sempre a milhão, sempre pensando em soluções, sempre pensando num jeito de como mudar esse histórico, sempre pensando num jeito, sabe aquela coisa do tipo, tá, pera, não, mas sempre já num sofrimento de um futuro que foi colocado para nós, não um futuro que é o seu futuro. Então, eu vivo também esse lugar. E a pandemia, ela me fez acessar esse sentimento do tipo, cara, fudeu, eu lutei tanto para não viver essa velhice, mas eu vou... E eu trintando, né, amiga? Porque os 30 é um negócio que dá um treco. E eu falei, cara, eu não quero, não é isso. Eu não lutei esses últimos 11 anos para envelhecer dessa forma que o sistema quer impor para mim. Então, o TPM, ele nasce dessa urgência, né? A pandemia me fez também perceber que eu precisava me reinventar. A pandemia me fez acelerar o processo de digitalizar o TPM e os projetos, né, de produção cultural, todo esse trabalho que várias outras mulheres pretas vêm fazendo e olharam e perceberam que eu tinha uma expertise, que eu tinha capacidade de somar, foi o que me fez me manter e é o que está me fazendo e vim até agora, assim. Então, eu acho que para responder isso, que eu falo para pencas, né, amiga? Acho que você percebeu. Eu acho que é importante a galera entender que essa conversa não é sobre enriquecimento, mas é realmente sobre o tema dessa conversa, sustentabilidade. Como é que eu vivo diante de tudo isso com qualidade? O dinheiro não é sobre enriquecimento, mas é sobre viver hoje, né? Viver bem, viver com qualidade, viver... Então, a gente não está falando, não é duas pessoas que estão riquérrimas aqui, estamos falando sobre o processo de enriquecimento. Não, é sobre o processo de viver. Como é que você vive todos os dias com qualidade? Com levantar com dignidade, se permitir fazer coisas que, assim, putz, eu posso sentar e respirar e pensar,
né? Então, a pandemia foi esse momento para mim. E tem sido, na verdade, eu estou ainda me organizando. É isso, quem falar que está totalmente resolvido com esse cenário pandêmico que a gente está vivendo, não está falando a verdade, certamente. Foi uma, enfim, mostrou que o impossível pode acontecer da noite para o dia e que a gente precisa se organizar para esse futuro, né? Então, assim, são ensinamentos muito ricos que você traz aqui para gente, assim, que às vezes eu falando, outras pessoas fica num lugar de não, isso está muito longe e tal. E hoje a gente já tem uma geração inteira que está se preocupando com isso, assim, consegue ver, cara, nós estamos num lugar que as nossas mais velhas possibilitou e a gente precisa ocupar esse lugar, a gente precisa parar de aceitar um ciclo de retrocessos e de escassez. Então, é sobre isso, né? Envolve a gente romper uma série de coisas que vão desde o de fora do interno e do externo, né? Porque tem um mundo que vai falar, você não pode, você não merece, não é para você. E tem o nosso inconsciente também falando, será que é isso? Será que você dá conta? Será que vai dar certo? Mas assim, é uma história que está sendo construída, é uma história que ainda tem muitos capítulos. Vocês podem ter certeza e aguardar capítulos de um feat da No Front e da TPM. Vai rolar. E agora que a DJ Miriam está falando de educação financeira também, querida, se prepare para ver esse roxinho Eu não vou virar aqui. uma blogueira, não. A minha ideia, eu acho que é trazer esse assunto para dentro da música de uma forma acessível mesmo, sabe? Eu fui estudar isso, primeiro porque eu já penso nisso há muitos anos, e porque toda vez que eu falava isso com as minhas alunas, eu falava assim, cara, mas tá faltando um jeitinho melhor de falar isso. Então, na verdade, eu fui estudar sobre isso, primeiro para continuar aplicando na minha vida, óbvio, porque eu ainda tenho muito para aprender sobre investimentos, por exemplo, eu preciso aprender a investir melhor, eu sempre investi em equipamento e tudo mais, mas eu quero poder investir sobre um processo de crescer a nossa pequena fortuninha, aquilo que a gente vai construindo, né, amiga? Mas é sobre a linguagem. Eu acho que a minha capacidade, o diferencial do TPM, do Todas Podem Mixar, eu não estou inventando nada. Oficinas de mixagem sempre existiram. Eu acho que o sucesso do TPM, ele vem da linguagem. Quando eu entendi que eu tinha um jeito de falar que as meninas entendiam, que eu acho que é exatamente isso que o No Front faz, né? É o jeito de falar. Eu estou falando com pessoas que não precisa, você não precisa falar de forma técnica. E eu acho que os nossos projetos, eles se conectam por isso. A gente fez uma adaptação de uma linguagem, porque o mercado é todo técnico, é todo cheio de trererê, e aí é você sentar para a pessoa e explicar para ela de um jeito que faz parte da realidade dela, né? E o TPM Online, inclusive, que a gente fez essa primeira formação, amiga, eu tive que adaptar minha linguagem de um jeito totalmente absurdo, porque eu estou trabalhando totalmente com visual, nada de físico, eu não estou tocando em nada, né? Então eu fui gravar diversos vídeos, e aí você usa vários exemplos do dia a dia da pessoa. Eu estou usando até o Spotify, inclusive, agora, nas aulas, coisas que eu nunca usei, porque é a forma mais visual e é a forma mais atual desse momento para as pessoas entenderem como é que é o processo da música no mercado, né? Então, eu acho que é sobre linguagens. A minha ideia não é me tornar uma pessoa especialista nisso, mas é ter a capacidade de olhar para os meus, sentar e falar, olha, se organiza desse jeitinho aqui, nesse formato, nesse jeito e tal, porque tem um método, né? E eu falei, cara, eu quero aprender esse método porque eu quero poder sentar com os meus, com meu sobrinho, com a minha mãe, com as minhas alunas e com as pessoas que eu encontro no dia a dia e passar isso de uma forma mais leve, mais didática e um jeitinho que a pessoa olha e fala, isso é fácil, eu quero tentar, porque é isso que as minhas alunas fazem. Eu nunca tinha visto dessa forma. Eu acho que é isso que seus alunos fazem, né? Nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Então, mas é isso? É só isso? Mixagem era só eu ter dois ouvidos para saber mixar? Era, amiga, só que ninguém te contou isso. Porque o mercado não fala, né, amiga? Ele quer ver você pastando ali, parece que a sua história de ficar pastando é o que ele precisa para depois validar a sua existência dentro desse mercado. Não, eu não quero meu povo pastando, eu quero meu povo aprendendo e tendo a capacidade de chegar lá e falar, aprendi, estou aqui pronta para entregar. Sem sofrimento, sem essa história de dor, sem ter que ficar, um dia eu saí lá da roça e fiz, não, olha, cheguei aqui, aprendi, alguém me ensinou e eu estou pronta para fazer. Acho que é o processo de facilitar mesmo para todo mundo chegar, sabe? Eu sou essa louca mesmo. É isso, e assim, se tem uma coisa que a nova era ela precisa é que a gente tenha mais consciência, sabe? Consciência sobre a nossa saúde, sobre as nossas finanças,
consciência sobre a nossa comunidade. Então, o que a gente está fazendo aqui é um chamado para consciência. Vamos entender como é que é a sua relação com o dinheiro, entender que as coisas não é porque as coisas sempre foram de um jeito que elas vão precisar ser desse jeito para sempre. E a gente se organizar para pensar futuro, né? A sociedade coloca a gente para pensar muito presente, presente, presente e passado. A gente precisa se organizar para pensar em futuro. E aí, encaminhando, né? Essa conversa foi incrível, acho que daria para a gente ficar umas 2 horas. Mas eu queria te perguntar um olhar mais para o futuro, assim. Hoje você se considera uma pessoa mais otimista ou pessimista? Queria fazer essa pergunta. E como é que você se vê daqui a 11 anos? A gente falou tanto dos 11 anos, vamos imaginar a Miriam daqui a 11 anos. E se você puder, grava um recado para essa Miriam daqui a 11 anos. Bom, eu me sinto otimista, principalmente com os pequenos movimentos que estão acontecendo atualmente. Eu acho que isso é muito importante, a gente precisa parar com esse negócio de acorda, toma banho, faz isso, você tem que fazer por você, tem que fazer por você. Mas a gente precisa entender que é muito difícil você acordar todo dia e fazer só por você. E eu acho que os pequenos movimentos, por exemplo, como esse convite hoje de falar no Front, ele é um movimento que me faz querer levantar e falar, eu tenho um compromisso para falar sobre algo legal, então eu vou levantar, vou tomar banho, vou me arrumar. Eu acordei super hoje com uma cólica e tal, mas eu tinha esse compromisso, eu falei, não, então vamos lá, vou tomar banho, vou me arrumar, vou passar meu batom, vou sentar, vou falar sobre isso, e isso muda todo um dia. Então, eu acho que eu me vejo otimista, porque eu também vejo outras pessoas que estão se movimentando para que a gente consiga continuar andando e crescendo, né? E eu faço esse movimento com as minhas alunas, no Front faz esse movimento para as outras pessoas, e assim, parece que não é nada, mas é muito. Esse movimento que a gente faz de acionar as pessoas para vir estudar, chamar elas para conversar sobre as coisas, isso envolve a sua autoestima e envolve a sua positividade, porque você fala, se a gente está falando sobre isso, é porque tem futuro, é porque tem jeito, é porque a gente vai para frente, né? Então, esses movimentos, eles são importantes para a gente continuar acreditando, né? E eu me sinto otimista, sim, porque, principalmente depois que eu consegui reinventar um projeto online, então eu me sinto muito otimista. Não estava há alguns meses atrás, mas agora estou. E, perdão, e eu espero que a gente consiga crescer nesse mercado híbrido. Eu acho que a gente precisa entender que agora, dos próximos meses, todo mundo vai tomar vacina, vamos estourar aquele champanhe, todo mundo vai para a rua, todo mundo vai viver aquele boom, vamos viver o carnaval, vamos viver todas as coisas, mas a gente precisa entender que depois essa poeira baixa, e quando ela baixar, nós precisamos estar organizados para viver essa nova realidade de mercado, tá? Só para vocês terem uma noção, a galera aí dos outros estilos musicais, essa galera People's Rights aí, eles estão prontos, viu? Eles estão prontos para viver o mercado pós-pandemia, eles já têm fundos de investimento, eles já têm 400 shows vendidos, eles já têm todo um rolê. Eu estou todo dia lendo sobre isso e falo, cara, como essa galera é adiantada, é futurista, né? Consegue ver as coisas, fazer as coisas antecipadas. Por quê? Porque eles sabem que vai estourar o champanhe, todo mundo vai ver aquele boom, mas e depois? Como é que você se mantém? Então, eu acho que eu estou prevendo um futuro como esse, do tipo, ok, vou estourar esse champanhe, vou para a rua, vou trabalhar, vou fazer show, porque eu amo o palco, né? Acho que é muito importante, e eu acho que também o TPM ele tem esse diferencial, que é, eu sou DJ ainda, e antes de ser qualquer coisa, eu vou continuar sendo DJ, então eu quero voltar para a rua, eu quero voltar a fazer show, eu quero voltar a tocar na noite, eu quero poder fazer o que eu sei fazer de melhor, né? E eu acho que é isso que faz as minhas alunas acreditarem no que eu faço, é isso que faz eu acreditar em você, Gabi, porque você fala de economia, você fala para as pessoas, você não vem só teorizar e trazer a ferramenta, você vive isso na sua vida, as suas conquistas você compartilha, gente, olha, hoje eu estou vivendo tal coisa, hoje eu vou fazer tal coisa, e isso é importante, porque eu estou vendo uma pessoa que pratica aquilo que ela está falando, então eu vou continuar sendo DJ, mas e depois, né? Então o pós, né, o TPM vai virar uma plataforma maravilhosa, a gente vai criar diversos conteúdos aí, com valores acessíveis para que a galera possa continuar, porque aí
como eu não vou conseguir viver dando aula presencial, a gente quer deixar esse material disponível para a galera consumir e continuar aprendendo. Então, o TPM pós 2022, aí pós estourar esse champanhe, ele vira uma plataforma, e aí a gente vai ter outras coisas no TPM, né? Vamos ter o TPM produção, vamos ter o TPM Scratch, vamos ter o TPM Finanças, que com certeza vai ser uma parceria linda com o No Front. A Gabi nem sabe, mas eu já estou aqui me adiantando. Nós vamos ter várias coisas no TPM, e a Miriam, como DJ, eu quero poder desenvolver minha produção musical, porque eu acho que isso é parte da minha carreira, é uma coisa que eu venho praticando há anos, mas eu ainda não consegui me dedicar, porque eu estou sempre nessa missão de fazer essa entrega nos outros projetos, mas eu quero poder organizar o TPM, e eu estou nesse processo agora de desenhar o plano de negócio do TPM para que ele se consolide, ele esteja disponível para o mercado, e aí eu possa me dar o luxo de descansar, né, amiga, que é o que eu não fiz nessa pandemia, mas descansar no sentido de focar na minha carreira como produtora musical. Então eu quero poder soltar minhas músicas para o mundo, para as pessoas continuar ouvindo, poder conectar com os artistas, poder criar meus hits também, né? Então esse é o futuro ali, um futuro próximo, mas e que é um futuro que eu sei que a gente vai afetar muito mais pessoas, muito mais mulheres. O TPM Online, que esse que a gente já fez, que aconteceu agora, né, na última semana, ele me deu um presente que foi poder acessar mulheres do norte e do nordeste do Brasil, que era uma coisa que a gente ainda não tinha conseguido fazer, né? Durante esses últimos 4 anos, eu não tinha conseguido fazer nenhum projeto. A gente mandou vários editais pensando em fazer uma tour no norte e no nordeste, a gente ainda não tinha conseguido, e nessa última edição a gente teve Maranhão, Fortaleza, Salvador, né? Tivemos Recife. Então, assim, pode parecer besteira, foi uma mulher de cada estado, mas, cara, eu sei que o poder que essa mulher tem de atingir outras mulheres lá, é isso que me faz querer chegar perto delas, assim, é isso que me faz querer fazer elas se formarem, e eu sei que, porque nós somos essas pessoas, né, mulher preta é assim, ela faz e ela passa isso para frente, ela não segura para ela, nosso povo preto é assim, a gente não deixa isso pra gente, e eu falei, não, eu quero uma mulher de cada uma. Essa edição do TPM Online foi um edital que a gente tinha conseguido em parceria com o das Pretas o ano passado, então a gente conseguiu executar por causa disso, é importante falar, porque ele foi gratuito, mas graças, né, ao processo do edital que a gente tinha escrevido com o das Pretas, mas ele vai continuar, então a gente vai ter TPMs online agora a partir do segundo semestre, com valores acessíveis. A gente está com um projeto também que é de compre nossa aula e financie a aula de uma outra mulher, então pensando nessa galera que também, porque a gente sabe que temos pessoas que têm condições de fazer isso, então a gente vai iniciar esse projeto agora de uma mulher financia outra, um cara financia um projeto de uma mulher, a existência de uma mulher, então, porque tem muitos caras que sempre estão ali, que lindo seu projeto e tal, então tá bom, amigo, me ajuda aqui, vamos apoiar essa gata aqui, financia isso aqui para ela, para essa mulher poder ter acesso a essa informação. Então a gente está nesse processo, e como futuro daqui a 11 anos, amiga, eu quero poder ver, eu acho que primeiro de tudo, eu quero me ver bem, com saúde, fisicamente e emocionalmente. Eu quero poder ter minha família também, que eu acho que isso é um processo que a gente tem que pensar, né? Provavelmente eu vou estar lá com meus filhos, com alguns filhinhos, ou 1 ou 2, não sei, casada, porque eu acho que isso é natural, a gente querer, nós não somos só um lugar de luta, né? Então eu quero poder me ver com a minha família daqui a 11 anos, quero poder ver meus filhos estudando lá instrumento desde os 5 anos, falando inglês com 11, 12, entendeu? Quero poder estar cuidando da minha mãe, porque ela está já entrando ali num processo de 60 anos, 61, 62, que é esse processo mesmo de começar a descansar. Então eu quero poder estar cuidando dela, quero poder estar com a minha família, quero continuar fazendo música, acho que, não sei se eu vou estar tocando, mas quero poder estar produzindo, e eu acho que mais do que isso, eu quero ver o fruto do meu trabalho, eu quero poder ver outras mulheres construindo outros projetos como esse, como eu criei, e já vem acontecendo, já tem as meninas aí, a Lohane e a Paula criaram o Beat Family, por exemplo, que é um projeto que está chamando meninas que estão começando agora para tocar, e elas são crias do TPM, então isso é muito legal, né? E o que eu falo para a Miriam, de 11 anos, muito obrigada, né? Muito obrigada por ter resistido, por ter chegado até aqui, por ter acreditado, por não ter desistido, por ter investido em autocuidado, em saúde, que é o que eu tenho feito muito agora, investido na minha saúde mental, né? Eu acho que eu nunca entendi o valor de uma terapia como eu entendi agora, amiga, de verdade. Eu acho que eu nunca tinha entendido a importância desse cuidado como eu estou entendendo agora.
Então, eu acho que o que eu tenho a dizer para ela é muito obrigado por não ter desistido, né? Não ter desistido da arte, não ter desistido das pessoas, porque eu acho que tem esse lugar, né? A gente vai desistindo porque a gente vai ouvindo tanta coisa ruim, mas de não ter desistido das pessoas, não ter desistido de mim, dos meus, né? E pela criatividade também, porque eu acho que, né? Obrigada por tanta criatividade, amiga, porque se não fosse a nossa criatividade, eu não teria chegado até aqui. Se não fosse a minha criatividade, eu não teria chegado até aqui, isso eu tenho certeza, sabe, Gabi? Não ia ser esse governo, não ia ser esse sistema, não ia ser esse histórico, não ia ser. Quem me trouxe até aqui foi a minha criatividade, que pelo seu instinto de sobrevivência me fez chegar até aqui, aonde nós estamos hoje nessa conversa. Foi os meus insights, foi as minhas ideias loucas de acordar e de pensar nesse autocuidado, de botar uma mesa, um computador e tá, o que, que eu faço aqui? Às vezes, tem dia que eu nem sei o que fazer, mas eu todo dia sento aqui, pego uma garrafinha de água e falo, tá, o que está acontecendo? Vamos ver. O que eu consigo fazer? O que eu consigo... Mesmo que não tenha nada. Quantas vezes eu não tenho trabalho fechado, mas eu estou aqui, sentada como se eu estivesse trabalhando todo dia. Porque se tem uma coisa que eu fiz nesse mercado, foi criar os meus próprios trabalhos. O mercado não queria me dar emprego, então eu criei meu próprio emprego, eu criei meu próprio trabalho. Ai, é sobre isso. Miriam, assim, gratidão que eu tenho por você, por ter topado. Muito obrigada, assim, por compartilhar tanto. A nossa ideia nesse evento que está acontecendo aí ao longo dessas 2 semanas é justamente trabalhar perspectivas para o futuro. A gente está num momento onde é difícil falar do presente, ainda mais imaginar o futuro, mas essa é uma tarefa importante para a gente sair dessa pandemia em outras condições, em condições melhores, da gente construir esse legado. Gratidão enorme, assim. Estou Fala realizada, suas redes sociais. E você é muito bem-vinda sempre. Vamos construir muitas coisas juntos, tá? Registrado em vídeo. E sim, assim, sim. você é sempre muito bem-vinda aqui. Fala suas redes sociais para o pessoal te achar. Gente, vai lá acessar DJ Miriam Alves, não tem como errar. Todas podem mixar, tá lá todos os arrobinhas na minha bio, bem organizadinho. Sigam o TPM, abracem os projetos que a gente lançar daqui para frente, porque a gente precisa das pessoas para ajudar outras pessoas, né? Então eu tô ali só intermediando, mas a gente precisa das pessoas para ajudar outras pessoas. Então abracem os projetos que o TPM colocar, abracem os projetos que o No Front trazer também, porque a gente precisa que vocês acreditem, invistam junto com a gente para que outras pessoas consigam, e aí essas pessoas elas vão crescer e elas vão investir em outras, e aí assim a gente vai criando, né, uma grande bolha de pessoas pretas bem-sucedidas, vivendo com qualidade de vida, enfim. Então, acessem lá o Todas Podem Mixar, acesse o DJ Miriam Alves, tem muita coisa vindo agora nesse ano. E é isso. Acesse lá as minhas mixtapes, tem bastante música na internet para vocês ouvirem, playlists, tá tudo aí na internet, só dá um Google no nosso nome, vocês vão achar. Eu mesma vou fazer isso agora, sim. Gratidão a todo mundo que acompanhou essa conversa incrível. Se inscreve no nosso evento que tá rolando, ainda tem muita programação, mais uma semana inteira de programação de aniversário. Parabéns, no Vai ter front. aula ao vivo, vou fazer uma aula sobre como conquistar a casa própria, como sair do endividamento. Então, assim, seja muito bem-vindo todo mundo que chegou hoje nessa live, nesse aniversário da No Front. A gente está na construção da nova era. Estamos vivos. Yes. Gratidão. Beijos.